Lucas capítulo 10, versículos de número 38, você encontrou? Cadê as intercessoras dessa casa? Vocês vão interceder por mim? Oh, glória a Jesus. Diz assim: ora, aconteceu que indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus respondendo disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Você pode tomar o seu assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Eu sei que esse texto é conhecido por nós. Deixa eu chamar a sua atenção aqui à frente, olhe bem para cá. Sonoplasta, me ajuda só um pouquinho aqui no retorno, em nome de Jesus. Nós estamos aqui diante desse evangelho admirável, um livro poético, que trata da humanidade de Jesus, que revela o nosso Salvador como homem, com todas as suas emoções e sentimentos profundos. Pois nesse evangelho nós vemos o Deus de glória descer ao nosso nível, assumir as nossas condições. Assim, o evangelho de Lucas é um dos livros mais belos e fascinantes quanto à narrativa do plano da salvação. Conhecido como o terceiro evangelho, escrito para os gregos, por um homem culto e observador perspicaz, porque Lucas era médico, historiador, também foi o escritor do livro de Atos. E eu costumo dizer que muito se pode dizer de um ser humano pela simples introdução de uma carta, e Lucas é um desses que se revela na introdução do que se escreve. Um homem que ouvia história sobre a história, que estava sempre informado sobre o que se escrevia naquela época. Alguém que não desprezava as informações e narrativas, ao contrário, ele gostava de pesquisar os fatos, de levantar a verdade. Alguém que tende a se expressar longamente pelas mesmas preocupações incomuns de Cristo, pelos pobres, pelos perdidos, pelas mulheres, pelos banidos da sociedade. Por isso que o evangelho de Lucas também é considerado como o evangelho dos desprezados. Esse evangelho é resultado de uma pesquisa minuciosa e exaustiva, porque Lucas fez viagens, ele fez levantamento histórico, ele resgatou tradições orais, ele entrevistou testemunhas oculares, e o resultado aqui é um relato primoroso, cheio de detalhes, e que é o maior em extensão dentre os outros evangelhos. Nesse relato do evangelho de Lucas, que referencia o tema desse evento, cuja história aqui é da mais fina estirpe, porque vai apontar para os efeitos da ação bondosa e soberana de Deus sobre a vida de uma família muito amada por Jesus, a família de Marta, Maria e de Lázaro. E se tem uma coisa que a gente sabe, é que é na família que se dão os fatos básicos da vida, é na família que se dá o nascimento, o desenvolvimento e a morte, é nela que se constituem as formas de relações sociais, é na família onde nós aprendemos os primeiros valores essenciais para a vida, é na família onde nós celebramos as nossas maiores vitórias e conquistas, e é nela que nós vivenciamos as nossas dores mais amargas. Mas se tem uma coisa que eu também tenho aprendido, é que a gente não escolhe a família que a gente nasce, só que a gente não nasceu nela por acaso, e descobrir o propósito de Deus na família onde a gente nasceu tem sido um grande desafio para a maioria de nós. Mas uma coisa também eu descubro na palavra de Deus, que não existe plano mais perfeito do que aquele que foi traçado por Deus para as nossas vidas. Aqui tem uma família amada por Jesus, uma família que morava numa pequena aldeia, num pequeno vilarejo em Betânia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, do outro lado do Monte das Oliveiras. Pensa num lugar rodeado de tamareiras. Falar de Betânia
Betânia era falar de terra das tâmaras, que ficava na costa leste do Monte das Oliveiras, no antigo acesso a Jerusalém, para quem vinha do Jordão, de Jericó. Esse lugar não era um lugar tão importante. Betânia não era o grande centro comercial, ela não atraía a atenção dos poderosos daquela época. A pequena Betânia não era notada, mas para Jesus ali era um lugar especial, porque ali moravam os seus 3 amigos, Marta, Maria e Lázaro. Um dos poucos lares que Jesus gostava de estar, porque nesse lar Jesus era amado, nesse lar Jesus era reconhecido como Senhor, nesse lar Jesus é respeitado, nesse lar Jesus encontra refúgio, abrigo. Embora o mundo não o acolha, mas quando Jesus bate na porta desse lar, embora seja uma visita inesperada, ele é recebido de braços abertos. Por isso que todas as vezes quando Jesus subia a Jerusalém, ele passava por Betânia para visitar o lar dos seus amigos. É muito provável que os pais desses 3 irmãos já tinham falecido, e pela liderança assumida, sugere aqui que Marta fosse a irmã mais velha, a dona da casa, porque ela é a primeira a atender Jesus e a sua pequena comitiva. O texto começa dizendo que Jesus e seus discípulos estão entrando nesse vilarejo e eles são recebidos na casa de Marta, porque se tem uma coisa que o Oriente valoriza, é a hospitalidade, que para eles é como dever sagrado. Marta é alguém que tem o coração aberto para amar, mas também tem as portas de casa aberta para hospedar. A sua casa se torna um abrigo, um refúgio para Jesus e os seus discípulos. Repare que Marta é a primeira a dar as boas-vindas para os hóspedes. É ela que se prontifica a servir com perfeição. Alguém cheia de energia, de dinamismo. Ela é solícita, ela é determinada. O seu entusiasmo ecoa dentro de casa. Parece que eu estou ouvindo Marta chamando: Maria, Maria, vem depressa, é Jesus. Eu imagino Maria correndo ao encontro de Jesus. Maria vai logo atender Jesus. Eu imagino Maria tirando as sandálias de Jesus, lavando os seus pés cansados, enquanto Marta se ocupa da cozinha, porque Marta é alguém pronta para o serviço, cheia de energia. Ela é a primeira a arregaçar as mangas para pôr-se ao trabalho, e a última a abandoná-lo até que o último prato esteja limpo. Pensa em uma anfitriã perfeita, alguém que se ocupa dos afazeres da cozinha. É para lá que ela se dirige, é para lá que ela prepara um grande banquete, porque Marta é alguém que entende que o serviço dela prestado era o quê? Era uma expressão máxima de amor, porque para Marta servir, amar é servir, e servir é perder-se na vida dos outros. Nada melhor do que uma boa e uma quente refeição para um viajante cansado. Marta é alguém que entende que quem não vive para servir não serve para viver. Ela entende que uma vida centrada em si mesma é totalmente vazia. Deus usa aqueles que estão dispostos a suprir as necessidades dos outros. Marta é alguém que entende aquilo que Peter Marshall já dizia, que a medida da vida não está na sua duração, mas está na sua doação. Todos podem ser grandiosos, porque todos podem servir. Por isso Marta coloca a sua casa, o seu tempo, a sua energia a serviço de Cristo. O problema de Marta é que ela se concentra tanto
tanto no serviço que ela se esquece da comunhão. Agitada de um lado para o outro, envolvida com muitos serviços, ela acabou deixando Jesus de lado. Marta é alguém que reconhece o valor do servir. Ela é uma mulher comprometida com o trabalho, mas o problema é que ela serve com prontidão e não com moderação, e ela falha no desempenho dessa função, porque ela está servindo de maneira errada. As muitas atividades a fizeram esquecer o mais importante, a presença de Jesus na sua casa. Marta quer fazer tantas coisas para Jesus e acaba esquecendo Jesus por causa dessas muitas coisas, porque Marta representa aquele tipo de gente que não sabe equilibrar ação com devoção. Marta não estava em pecado, mas ela estava em pobreza espiritual. Ela estava até bem intencionada, porque a intenção é prestar um serviço a Jesus. O problema é que ela perdeu a preciosa oportunidade de se servir da presença de Jesus. Ela está tão desesperada de fazer algo especial para Jesus, que ela perde a oportunidade de desfrutar momentos especiais com Jesus. O que Marta não foi capaz de entender é que servir a Cristo é importante, mas estar com Cristo é bem melhor. Como Marta, muitos crentes que são bons, envolvidos, engajados na obra, mas estão frustrados espiritualmente. Gente que se concentrou tanto no serviço, mas se esqueceu da comunhão, porque não basta vir para a igreja, não basta ter muitas atividades por Cristo e ter pouco relacionamento com Ele. Não adianta ter pés ocupados, cabeças cheias de informações, mãos cheias de trabalho, mas os corações estarem vazios. Não adianta fazer para Ele sem estar com Ele, porque se tem uma coisa que Jesus valorizava, Jesus não valorizava tanto aquilo que os homens fazem, mas aquilo que eles podem ser, porque para Jesus o que as pessoas são determinam aquilo que elas fazem. Mas sabe qual o problema de hoje? É que tem gente tão ocupada que vive para realizar, mas não vive para ser. Eu vou repetir. Tem gente que vive para realizar, mas não vive para ser. Nós estamos vivendo a era do espetáculo, a era do glamour, onde aquilo que é aparentemente bom é que é aceito. Quanto mais luzes, efeitos surpreendentes, mais interessante é. Aquilo que atrai a atenção do público, o que chama atenção é que é o melhor, onde o conteúdo precisa dar espaço para a apresentação e para a aparência. Infelizmente estamos vivendo um tempo onde a espiritualidade tem sido transformada numa encenação na passarela da vaidade, onde os homens são aplaudidos por aquilo que eles aparentam ser e não por aquilo que eles são de fato. A gente precisa ser antes de fazer, porque não basta, meu Deus do céu, não basta apenas ter doutrina certa, é preciso ter a vida certa, porque tem gente que é ortodoxo de cabeça, mas herege de conduta. Tem gente que é ortodoxo na teoria, mas é liberal na prática. Tem gente que defende a doutrina certa, mas vive a vida errada. É zeloso com a tradição da igreja, mas vive na prática do pecado. É por isso que Jesus diz: não adianta coar mosquito e engolir camelo, porque nem sempre o que pressiona os homens é o que pressiona Deus. É por isso que o serviço é inútil, onde Deus não é honrado e nem respeita. Eu estou sentindo uma graça aqui.
Eu vou falar. A gente vive um tempo onde parece que os cultos mais frequentados são aqueles que supervalorizam a experiência, onde prevalece o subjetivismo, onde as pessoas já não vêm mais cultuar para conhecer, mas para sentir. Aí o culto deixou de ser racional para ser sensorial. Aí, meu irmão, não adianta, porque tem muita gente que mesmo assim continua com as vidas vazias, porque nem sempre emoções fortes promovem experiências mais profundas, porque não adianta honrar com os lábios e negá-lo com a vida. Deus não aceita lágrima de crocodilos. Não adianta sentimentalismo barato, não adianta performance na adoração, não adianta subterfúgio da teatralização, não adianta representar aquilo que não é. Deus não se surpreende com suntuosidade dos gestos e nem com eloquência de palavras. Deus não se surpreende com espiritualidade cênica, farisaica, teatral. O culto pode ser carismático, mas não adianta nada se a vida do adorador é imoral. Não adianta ter carisma, mas não ter caráter. Não adianta ser religioso extremo, mas ser contraditório na ética. Não adianta ter dons, mas não ter fruto do Espírito. Não adianta ser moralista na igreja, mas ser carnal em casa. Não adianta rasgar seda. Deus ouve a voz do coração. Eu estou sentindo Deus aqui. As pessoas já não querem mais se render aos pés dele. Adoração onde se não se rende aos pés dele são adorações, canções, onde estão tentando subtrair a glória do Filho de Deus, onde tentam sublimar a sua divindade. Já viu canções onde as pessoas já não se prostram nos pés de Cristo? Existem canções que estão nivelando Cristo, diminuindo Cristo, trazendo Ele para o nosso nível. Canções que deixaram de reconhecê-lo como mestre, como pai, como Senhor, e numa tentativa forçada de mostrar uma aparente intimidade, querem até chamá-lo de você. Chega de gente que quer andar com Deus, mas com o coração fechado para discernir a sua missão. Chega de gente que quer fazer para Ele sem estar com Ele. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Marta era tão comprometida como Maria, mas sabe qual foi o problema de Marta? É que ela não foi capaz de discernir o que de fato agradaria a Jesus. Aí sabe qual é a primeira lição que eu aprendi nesse texto? Que a grandeza do serviço é saber agradar. Eu vou repetir: a grandeza do serviço é saber agradar. Só que esse ativismo religioso que se expressa nesse ritmo acelerado que foca sempre na ação, é o agir no lugar da devoção, que esvazia a nossa alma, que nos leva no gotejamento espiritual, no relacionamento rotineiro e mecânico. Esse ativismo religioso que nos leva a servir a Cristo de maneira errada, que é servir sem agradar. Marta não foi capaz de perceber que não era a variedade de pratos que Jesus valorizava, mas sim a comunhão. O que Jesus esperava de Marta era um momento íntimo aos seus pés, e não uma refeição elaborada. Jesus não quer comida, Marta. Jesus não quer refeição elaborada, Marta. O que Jesus quer é comunhão, é relacionamento, é momento íntimo aos seus pés, porque é tempo de servir a Cristo, mas também é tempo de estar com Cristo. Ai,
eu vou dizer porque tem gente que precisa ouvir. Não adianta ser diligente no serviço, mas ser negligente na devoção. Eu vou repetir: não adianta ser diligente no serviço e ser negligente na devoção. Você não pode servir tanto a obra de Deus e se esquecer do Deus da obra, porque estar com Ele é melhor do que fazer para Ele. Eu vou repetir: estar com Ele é melhor do que fazer para Ele. Aleluia. Ele mandará shuri calamai. Marta está envolvida nos múltiplos afazeres, enquanto Maria está onde? Imagino depois dela ter lavado os pés, cansado de Jesus, Maria deixa de lado a bacia, a toalha, ela se prostra aos seus pés. A sua postura física expressa o sentimento do seu coração. Ela é alguém que se prostra, e prostrar é reverência. Prostrar é uma expressão de humildade. Ela se coloca aos pés de Cristo porque ela está interessada em escutar, ela quer aprender. As palavras do Senhor penetram no seu coração como uma adaga, e ela não oferece resistência à lâmina, ela só se entrega. Ela apenas se entrega, ela não oferece resistência, ela se entrega. Porque Maria é alguém que parece entender que a boa parte do pão da vida, o prato principal, é a comunhão, é a devoção. Ela decide estar aos pés. Diga, ela está aos pés. Diga mais alto: ela estará aos pés. Aí a segunda lição que eu aprendo aqui com esse texto é que quando nós não priorizamos estar aos pés de Jesus, o nosso serviço se torna um festival de competição em vez de plataforma de adoração. Eu vou repetir porque é pedagógico. Quando não decidimos estar aos pés de Jesus, o nosso serviço se torna no festival de competição em vez de plataforma de adoração. Nada destrói mais a essência orgânica e espiritual da igreja do que a divisão sectária entre os irmãos, essa política de partidos que divide os irmãos em panelinhas, em grupinho fechado. Esse espírito de dissensão faccioso que causa competição, rixa. Aqui não, Satanás. Aqui a gente não compete, aqui a gente coopera. Aqui a gente não é rival, aqui a gente é parceiro. Aqui a gente está ligado ao mesmo propósito, ao mesmo sentimento. A gente está ligado ao mesmo propósito, ao mesmo impulso, ao mesmo sentimento. A mentalidade é igual de todas. Aqui é todo mundo buscando a mesma coisa. O que, Senhor? A glória de Deus e a edificação de todos. Porque aqui a gente tem maturidade para entender que para crescer a gente não precisa puxar tapete de ninguém. Aqui a gente tem maturidade para entender que para a luz brilhar não precisa apagar de ninguém. Aqui a gente entende que sucesso de um é êxito de todos. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. Aqui não tem ninguém com síndrome de grandeza. Aqui não tem síndrome do Rei Júlia, do filme Madagascar. As mães vão entender o que eu estou falando. Lembra do rei dos Lêmures? Eu me remexo muito. Que se achava o rei todo poderoso de uma ilhazinha pequenininha, que ninguém nem sabia quem era ele na fila do pão.
mas com síndrome de grandeza achou que podia até mandar no leão. Aqui não. Aqui a gente tem maturidade para entender que quem está em cima respeita quem está embaixo. Porque aqui a gente é como árvore. A árvore, antes de crescer para cima, cresce para baixo. A árvore entende que a força dela não está no tamanho, a força dela está na profundidade. Aquilo que não aquilo que não aparece, aquilo que não está exposto, é que sustenta a árvore. Já pensou se os galhos se vangloriassem do tronco e das raízes? Não, a árvore parece que entende que quem está embaixo é quem sustenta. Aqui os grandes respeitam os pequenos. Por que, Sérgio? Porque no reino de Deus a pirâmide é invertida. Ser grande é ser pequeno. Ser primeiro é ser o último, é ou não é? Aqui a gente respeita os pequenos, por quê? Porque a gente entende que o pequeno não frutifica segundo o seu tamanho. O pequeno frutifica segundo a promessa que está por trás. O que determina o crescimento do pequeno não é a espécie da matéria que o envolve, é o poder que o habilita. É por isso que o pequeno com Deus não é limitação e nem um pouco insuficiência, porque com Deus o pouco multiplica, o desprezível expande, 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 expande. Oh, aleluia. Maria decidiu se prostrar. E quem se prostra aos pés é alguém que expressa ato de humildade. A humildade não desfaz a grandeza, a humildade a ressalta. E Deus é definitivamente atraído pela humildade. Pessoas humildes atraem a atenção de Deus, porque o que é a vaidade é um grave desvio de caráter, porque te faz pensar que você é grande demais, que você faz demais, e ninguém é tão bom que deixa de ser pecador. Oh Jesus, é por isso que eu decido me prostrar, porque quem está aos pés de Cristo é gente que entende que não é a última Coca-Cola do deserto. Quem desce aos pés de Cristo é gente que entende que não é muita estrela para pouca constelação. É gente que entende que não é a última azeitona da empada, não é a última bolacha do pacote. É gente que entende que quanto mais vazio dele mesmo, mais ele pode se encher de Deus, e mais ele pode transbordar da sua graça. Oh, Espírito Santo, eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Repare uma coisa. Repare uma coisa. Quem está irritada, quem está brava aqui no texto, não é quem está aos pés de Jesus. Quem está irritada e brava é Marta. E sabe o que é interessante? Que ela não expressa diretamente a sua indignação com a sua irmã. Não, ela reclama com Jesus. E ela está tão irritada com Maria que ela nem menciona o nome de Maria. Ela se refere como minha irmã. Senhor, não te incomodas que eu te sirva sozinha? Eu estou sobrecarregada. Mande minha irmã para que venha e me ajude. Agora escute isso aqui. Olha o que Marta está pedindo para Jesus. Que Jesus transforme Maria devocional numa Maria operacional. Esse é o problema do ativismo, desse ritmo acelerado de gente que não decide estar aos pés. Porque quem não está aos pés sempre anda bravo, irritado. É gente que critica porque os outros não conseguem acompanhar o seu ritmo. Ah, eu vou falar. Aí quer que Jesus transforme a Maria devocional numa operacional. Mas olha o que Jesus está chamando a atenção de Marta. O que Jesus faz ela considerar o seguinte: Marta, o que você está cozinhando
vai acabar numa única refeição. Mas o que está acontecendo do outro lado da sala vai durar para sempre. Aleluia! Quando a gente decide não estar aos pés de Jesus, a gente acaba perdendo a boa parte. Você está entendendo isso aqui? E aí eu aprendo a terceira lição. Você está aqui? Você está aqui? Já vou terminar a terceira lição que eu aprendo aqui. O ativismo religioso traz sérios prejuízos ao nosso entendimento. Eu vou repetir. O ativismo religioso traz sérios prejuízos ao nosso entendimento. Porque qual é a queixa de Marta? A queixa de Marta é porque ela vê Maria parada. A queixa de Marta é porque Maria não está no lugar certo. E qual era o lugar certo? Era estar na cozinha, não na sala aos pés de Jesus. E aí eu quero chamar a tua atenção para isso. Porque era comum naquela época não as mulheres estarem aos pés de um mestre respeitado, um rabino respeitado, para receber ensinamentos. As mulheres não podiam estar sentadas para receber ensinamento, principalmente de um rabino, de um mestre respeitado. E aonde estava Maria? Está na minha casa. Eu não vou aproveitar a oportunidade de aprender com o mestre respeitado. Então quando Marta reclama, o que ela está dizendo no entendimento dela? Não é o lugar de Maria estar aos pés de Cristo recebendo ensinamento. O lugar dela é aonde? É na cozinha, é servindo. Só que Jesus não fica preso às tradições. Eu vou repetir, Jesus não fica preso às tradições. Jesus não desvalorizou o que Marta estava fazendo. Jesus criticou, foi seu zelo religioso mal orientado. E Jesus está ressaltando uma coisa aqui. Ele está dizendo: Marta, a mulher também tem um lugar de honra aos meus pés. Eu vou repetir: a mulher também tem um lugar de honra aos meus pés. Você está do lado de uma bonita aí, vira para essa mulher mais linda que tiver do seu lado. Pode virar para duas. Se não tiver, se estiver procurando muita, olha aqui para frente, estou brincando. Mas vira para essa pessoa bonita e diga assim: você tem valor e tem um lugar de honra para você aos pés de Jesus. É isso que Jesus está dizendo para Marta. Quem disse? Ela não está no lugar errado, ela está no lugar certo. E há sempre um lugar de honra aos meus. Porque escuta isso aqui, deixa eu te lembrar uma verdade. No princípio, quando Deus criou o homem, Ele criou a mulher. Deus usou matéria-prima diversificada para encerrar o ciclo criativo de todas as coisas. Deus fez o homem do pó da terra, mas fez a mulher da costela do homem. Porque Deus sabia que seria impossível para o homem viver sozinho de uma forma esplendorosa. Especial foi o trabalhar de Deus para que a mulher fosse criada. Mas repare que quando Deus vai criar a mulher, por que a gente é antenado ao cenário? Você está num ambiente como esse. É fácil, pastor Júnior, a gente descobrir que o evento é de mulher. A gente é antenado ao cenário. Por quê? Porque quando Deus vai criar a mulher, já tem um cenário propício. Tem jardins, flores perfumadas, gramas verdejantes, pássaro cantando. E já tem um homem para amá-la. A mulher não foi criada como produto secundário. Você não está aqui não, eu vou repetir. A mulher não foi criada como produto secundário. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem só ficou completa depois que Eva foi criada. Você está aqui mesmo? Só que infelizmente a perspectiva de Deus para a mulher foi desfigurada quando Eva fracassou. Ela trouxe como consequência lastimável a perda de sua verdadeira posição no papel que Deus havia lhe destinado. É claro que pelo fato de Adão não ter assumido a sua culpa perante Deus, a mulher também foi totalmente
totalmente responsabilizada pela queda, porque a partir daí a gente consegue perceber os conceitos dirigidos ao longo da história que se referiam às mulheres. Como eu gosto de história, eu casei com um professor de história, eu casei com um historiador, e aí eu fui descobrir com meu esposo que no antigo Império Grego, gente, um homem podia ter várias mulheres que desejasse, e esse homem que tinha várias mulheres, não era estranho isso. O estranho era um homem que tinha várias mulheres, é que não era ele que sustentava as várias mulheres. No antigo Império Grego, eram as mulheres que trabalhavam para sustentar o homem, mantê-lo no luxo, na mordomia. E sabe o que acontecia? Se o homem adoecesse e se ele viesse a falecer, existia uma defesa no antigo Império Grego, que as mulheres tinham que ser enterradas vivas ao lado de sua sepultura. Terrível. Aí veio a Idade Média, diga Idade Média. Me ajuda aqui, só me dá um pouquinho de retorno. Aí veio a Idade Média. Você está aqui? O que eu disse? A idade? Surgiram líderes religiosos que, influenciados pela cultura da civilização antiga, se posicionavam contra o sexo feminino. Quem não se lembra do Persa Mani, ou Manes, o fundador do maniqueísmo, sabe o que ele ensinava? Que a mulher é uma figura do diabo. Aí veio Jerônimo, um grande pensador da Idade Média. Ele dizia que uma mulher é uma dissoluta em potencial, é simples instrumento do homem. Quem não lembra que a própria Igreja Católica Romana lançou tantas mulheres na fogueira? Porque naquela época os papas, os padres alegavam que só existia bruxas e não bruxos. Então houve época que fizeram com que muitas mulheres se esquecessem da perspectiva de Deus ao seu respeito, se esquecessem de quem elas foram chamadas para ser e onde elas deveriam estar. Porque ao longo da história o que a gente mais ouviu é que o diabo usou a mulher para introduzir o pecado na humanidade. Eu vou repetir: o que a gente mais ouviu ao longo do tempo é que o diabo usou a mulher para introduzir o pecado na humanidade. Mas tem uma notícia para te dar: Deus, na sua infinita graça, amor, misericórdia, usa a mulher para consolidar o seu plano de salvação, porque na perspectiva do céu você tem valor. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado, dessa mulher linda, cheirosa, diga: você tem valor. Aleluia. Você tem valor. Você tem valor. E o teu lugar de honra é aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus. Para terminar, quarta lição que eu aprendo: o texto revela uma Marta o quê? Agitada, perturbada. O texto apresenta uma Marta inquieta, diga inquieta. A quarta lição que eu aprendo: que quem decide estar aos pés de Jesus não fica inquieto, mas se aquieta. Eu vou melhorar isso aqui para ver se você dá um glória com mais força. Quem está aos pés de Jesus não se inquieta. Quem está aos pés de Jesus se aquieta. Porque quem decide estar aos pés, no joelho, é gente que aprendeu que quando a solução da terra entra no colapso, aos pés de Jesus, no joelho, o céu sinaliza a direção a seguir. Quem decide estar aos pés de Jesus no joelho é gente que aprendeu que a sala do trono nunca é um acesso inválido, mas é ambiente de socorro oportuno e de restituição. É gente que aprendeu que a oração é uma grande ponte entre os engenheiros, que os engenheiros celestiais construíram entre a terra e o trono de Deus. É a avenida central para nos transformar. Quem decide estar aos pés de Jesus é gente que aprendeu
que não há batalhas perdidas quando os joelhos se dobram. É gente que aprendeu que quando os seus joelhos se dobram, a tua oração aciona aquele que está entronizado acima dos querubins que governam o universo. Quando os teus joelhos se dobram, a tua oração traz a glória do céu para a terra, te conecta ao ambiente celestial, te faz penetrar no santo dos santos, na sala do trono, onde a glória de Deus resplandece. Quem decide estar aos pés de Jesus no joelho é gente que entende que altar que não tem oração é altar que não tem poder. Porque a fonte de poder não vem dos livros, a fonte de poder vem do trono de Deus. É por isso que Charles Spurgeon já dizia que a sua biblioteca de nada valia diante da sua sala de oração. Quem decide se prostrar aos pés de Jesus é gente que reconhece que quando os meus joelhos se dobram, quando eu cuido da minha piedade, Deus cuida da minha reputação. Você não precisa reivindicar direito, você não precisa exigir direito, você não precisa se justificar. Cuida da tua piedade, que Deus cuida da tua honra. Por isso que quem se dobra, quem se prostra aos pés de Jesus, não se inquieta, mas se aquieta. Porque quem se aquieta é gente que confia na providência, na intervenção do Pai. Eu vim dizer para alguém aqui: se você se dobrar diante dele, se você orar como você nunca orou, se prepare para vivenciar experiências com Deus como você nunca vivenciou. Eu quero profetizar um nível de rapidez na tua vida, na tua família, nos teus negócios, no teu ministério. Quando você decidir se prostrar diante dele, não é você que vai correr atrás de coisas, não é você que vai resolver a situação pela força do teu braço. As coisas vão correr atrás de você, as bênçãos vão ter que correr atrás de você para te alcançar. Eu quero profetizar na tua vida como um garotinho. Lembra da história do menino na frente de uma vitrine de loja de doces? Lembra da história? Foi sair com o pai no mercado e o menino parou na vitrine de uma loja de doces. A criança olhava para a loja de doces quando o dono da loja disse para a criança: você quer? E ele disse: eu quero. Então pode estender a mão e pegar o que você quiser. O pai do menino chegou e o dono da loja: moço, eu não estou vendendo, eu estou dando para o seu filho. Ele pode estender a mão e pegar o que ele quiser. Mas o menino não era bobo. O menino olhou para o pai e disse: pai, pega o senhor. Aí o pai olhou para o filho: mas meu filho, o dono da loja está dando para você. Ele autorizou, foi você. Aí o menino olhando para o pai insistiu: pai, pega o senhor. E o pai: meu filho, ele já te autorizou. E o menino disse: pai, pega o senhor, porque a sua mão é maior. Quando você se prostrar diante dele, você não vai resolver pela força do teu braço e nem da tua mão, mas o teu pai, o que tem a mão maior, vai pegar por você, vai resolver. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu sinto Deus aqui.